Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao podcast com Eric Ferraz. Eu gostaria de agradecer o Podcamp da IMA por mais essa oportunidade. E hoje, uma convidada muito especial. Vamos falar sobre finanças e Bíblia, empreendedorismo e cristianismo. Aqui comigo está a cristã evangélica da Igreja do Nazareno, Andréia Abrantes. Seja muito bem-vinda, Andréia, e muito obrigado por ter aceitado esse convite. Obrigada, Eric. Primeiramente, obrigada a Deus, por eu estar aqui. Tudo eu devo a Ele, somente a Ele. Obrigada pela oportunidade, obrigada pelo convite. E vamos falar o que Deus colocar no nosso coração, para que nós possamos externar para as pessoas que estiverem nos ouvindo. Maravilha, Andréia. Eu sei que você tem a formação em administração de empresas, não é isso? Isso. E a gente vai falar disso também, mas eu queria primeiro saber como é que tudo começou na sua vida. Você foi evangélica de berço? Então, Eric, eu fui batizada na Igreja Católica, na verdade. Eu sou batizada na Igreja Católica. Depois a minha mãe se tornou evangélica e, automaticamente, criança leva a gente para a Igreja Evangélica. Ela é da Assembleia de Deus. E eu fiquei na Assembleia de Deus até uns meus 13 anos, 12, 13 anos, por aí. Era a Assembleia do Belém, Madureira, Missão, você lembra qual era o ministério? Então, porque eu sou de Rondônia, né? Então, lá em Rondônia é a Assembleia de Deus, não existe essa diferença de Belém, enfim, igual tem aqui. Lá é a Assembleia de Deus, só, não tem um a mais. Então, eu não sei qualificar. Eu acredito que seja isso mesmo. Interessante você comentar que quando eu te convidei, você falou que era de Rondônia, eu falei que eu tinha uma amiga chamada Rosana. Sim. Ela vai estar assistindo aqui, né? De Ouro Preto do Oeste. Olá, Rosana! Rosana tem a Juscelia, só que agora ela já mora nos Estados Unidos. E tem, acho que a Meire, que também está morando, acho que no Paraná, alguma coisa assim. Mas muito interessante saber que eu tenho uma amiga em comum com alguém que morou lá na mesma cidade que você, que é uma cidade pequena, né? É, Ouro Preto. E assim, é surreal como o mundo é pequeno, né? Porque Rondônia, vamos dizer que é o interior do Brasil, né? Que fica lá em cima. Então, é difícil a gente achar pessoas, mas olha aí que bacana. E foi lá em Ouro Preto que tudo começou para você, então? Ali o início da sua jornada cristã. Foi aonde tudo terminou. Também eu costumo mais dizer que foi onde tudo terminou, porque assim, quando eu ia para a igreja com a minha mãe, eu era muito criança, então você não tem muito discernimento, você só é o que as pessoas impõem que você seja, o que o pastor impõe, o que a mãe impõe, o pai impõe, enfim. Então, eu não acredito, eu não costumo dizer que foi onde começou, porque eu não tinha muito entendimento, inclusive eu saí da igreja justamente por questões que aconteceram dentro da igreja, posicionamentos comigo e eu não gostei, eu falei, eu vou embora e eu nunca mais volto, e até então eu não voltei até meus 20 e poucos anos, 30 anos. Dá para pontuar alguma dessas coisas que você vivenciou lá? Sim. Foi na sua adolescência, ali? Foi, eu tinha uns 12, 13 anos mais ou menos. E na igreja tinha os grupos, então tinha o banco, que era só das crianças, um banco que era só, um espaço que era só dos adolescentes, um espaço que era só do coral, da banda, lugares específicos. E eu fui para a igreja esse dia, e eu não sentei no banco das crianças. Eu tinha 12, eu acho que 13 anos, vamos colocar 13 anos. E quem tem 13 anos não se considera mais criança, né? E eu não sentei no banco das crianças. Eu sentei no banco do coral. E o pastor lá de cima do púlpito falou para mim que ali não era o lugar de eu sentar. Que eu tinha que sair dali e sentar no banco das crianças. E eu fiquei com vergonha, porque ele falou no microfone para a igreja inteira ouvir. Estava no meio do culto, começando o culto. Eu fiquei com vergonha, eu levantei. Eu lembro que eu levantei, eu peguei uma Bíblia, que eu estava com ela na mão, peguei e entreguei para minha mãe e virei para ele e falei, eu nunca mais entro aqui. E daí, então, eu nunca mais entrei naquela igreja. Olha, foi assim, então, que... Foi assim que eu saí da igreja. Sabe o que é interessante? Você estava me falando sobre isso, e a gente teve um caso agora de 10 dias, no máximo 15 dias, acho que nem isso,
de um caso de um pastor chamado Pastor Paulo Júnior, né? Que ele veio a público se desligando como pastor por coisas desse tipo, por excessos, né? Maltratos perante os seus membros e pessoas que conviviam com ele. Então, ouvindo essa sua história, André, eu fico imaginando quantas pessoas se perderam, né? Por falta de sabedoria. Isso. Por falta de sabedoria. Por falta de sabedoria. Sabedoria. Às vezes é uma pessoa até sincera na sua fé ali, mas sim, que, né? Sim, mas infelizmente eu acredito que isso aconteça muito mais frequente do que nós possamos imaginar. Então, por falta de sabedoria, na verdade, todo mundo perde muitas coisas, deixa de viver muitas coisas, perdem pessoas, desencaminha pessoas, afasta pessoas. Então, eu acho que isso aí foi um pouco de falta de sabedoria, e eu saí, eu falei, nunca mais eu volto, e eu realmente nunca mais voltei. E como que foi sua vida a partir dali? Então, foi complicada, porque, infelizmente, naquela época, minha mãe era muito religiosa, né? Que a religiosidade é uma coisa muito complicada, no meu ponto de vista. Religiosidade é uma coisa muito complicada. Então, a minha vida ficou complicada, porque ela queria que eu fosse para a igreja, e eu falei que eu não ia mais para a igreja, porque eu não ia ficar passando vergonha na frente de ninguém. Eu já ia para a igreja, já meio que obrigada, entre aspas, né? Que a minha mãe, não, você não vai ficar em casa, você vai para a igreja, na idade que você tem que ir para a igreja comigo e tudo mais, enfim. Eu não estou falando aqui de uma forma que eu vá menosprezando o que a minha mãe fez, né, comigo, ou querendo desmoralizá-la, ou qualquer coisa. Não, é a minha vida, é a minha história, então é sobre mim, não é sobre esses apontamentos que aconteceram, e eu não posso chegar aqui e contar uma história linda e mentir, porque não é muito do meu feitio, não é do meu feitio, na verdade, a mentira. Então, assim, eu já ia para a igreja meio que obrigada, porque a minha mãe achava que, como eu ainda era uma criança, eu tinha que ir para a igreja com ela, eu não tinha opção de querer ficar em casa. Às vezes eu queria ficar em casa e ela brigava, e enfim, me obrigava a ir para a igreja. Eu já ia para a igreja obrigada. Aí chego lá esse dia e acontece tudo isso comigo, eu falei, eu não vou mais. Então aí ficou pior ainda a minha situação, porque eu tinha 13 anos. Então, isso criou uma revolta também na minha mãe, e ela começou a me tratar de uma forma diferente, porque eu não fazia o que ela queria, que era ir para a igreja, entendeu? Então, foi um verdadeiro caos, virou um caos. E dá pra gente pontuar que ela fazia isso até na boa intenção. Sim, né? principalmente. Ela queria o seu bem. Principalmente na cabeça dela, era assim, o melhor caminho é a igreja. Né? Não era Deus, no melhor caminho era a igreja, que existe, é diferente, o melhor caminho ser Deus, o melhor caminho ser a igreja. Então, na cabeça dela, ela estava achando que estava fazendo o meu bem. Não, o melhor caminho é a igreja, eu vou levar minha filha para a igreja, eu vou ensinar o que eu aprendo, ela vai aprender, entende? Só que existe formas de você fazer isso, né? Porque fazendo isso de uma forma muito agressiva, gera revolta, ainda mais numa certa idade, que é a idade 13 anos é a pré-adolescência. Então, tudo que acontece daqui para frente cria revolta. Aí se torna um adolescente revoltado, um jovem revoltado. E por aí vai. E como é que foi sua vida, então, fora da igreja? Foi de muitos conflitos com a minha mãe. Muitos mesmo, sabe? Incontáveis. Eu virei uma adolescente muito revoltada, né? Criou uma revolta muito grande. Primeiro, a vergonha que eu passei, isso ficou na minha cabeça durante muitos anos da minha vida. Segundo, a minha mãe sempre querer que eu fosse, me obrigar a ir para a igreja. Na cabeça dela, ela estaria fazendo o bem para mim, né? Então, eu virei uma adolescente revoltada, eu virei uma adolescente difícil de se lidar. Minha mãe passou maus bocados comigo na adolescência por causa de todo um histórico que veio e que me causou essa revolta. Eu pulava a janela para poder sair, porque ela não deixava eu sair de casa para ir para onde eu queria.
eu fazia, como eu não tinha idade ainda para trabalhar, eu cuidava das filhas de uma moça que trabalhava perto de casa, e ela me dava um dinheiro, meu pai dava um dinheiro, e eu comprava algumas roupas que eu queria usar, porque a minha mãe não comprava, que ela queria que eu usasse as roupas que ela quisesse, mais de evangélica, saia longa, vestidão, enfim, para que ela me incluísse nesse mundo. Só que não era o que eu estava querendo para mim naquele momento. Então, eu acabava comprando as roupas que eu queria e ela ia lá e rasgava e jogava fora. Então, a gente ficava nessa guerra de eu quero que você vá, eu não quero ir, eu compro minhas roupas, ela joga fora e ficou nesse... Mas eu entendo, não tenho, sabe, não tenho nenhum tipo de rancor, não tenho, pelo contrário. Eu sei que naquele momento ela acreditava que esse era o melhor caminho para mim. Só que a Bíblia fala que não é por força e nem por violência. E a gente tem que decidir. Não é por força nem por violência. E por força e por violência não resolve, não funciona. Eu sou a prova viva de que não funcionou durante muito tempo. Você foi pro mundão? Dá pra dizer que você... Fui. Aí, essa fase, né, dos 13 até os meus 18 anos, que eu não era menor de idade, nos meus 16, 17 anos, eu pulava a janela do meu quarto de madrugada para poder sair para as festas. E depois, fui pro mundo. Depois dos 18 anos, aí você fala, agora a vida é minha, eu faço o que eu quero. Aí fui trabalhar, aí eu fui pro mundo, fui pra festa, fui balada, não queria mais saber de igreja e fiquei durante muito tempo da minha vida no mundo mesmo. E infelizmente, isso causou muito atrito entre eu e a minha mãe. Eu acredito que essa tenha sido o maior atrito entre nós duas, porque ela é evangélica, queria que eu fosse, eu não queria ir, ela não aceitava e virava esse conflito entre nós duas. Infelizmente, a gente não teve uma boa convivência e eu acredito muito por causa disso. E você está me fazendo lembrar da parábola do filho pródigo, né? Filho pródigo. Onde é que a filha voltou? Então, a filha... Para casa ou para a igreja? Porque você saiu de casa também? Saí de casa. Eu saí de casa. Quando os conflitos estavam muitos acirrados com a minha mãe, eu resolvi sair de casa. Eu falei, não, eu vou sair de casa, eu vou viver minha vida. Eu já estudava, né? Já fazia faculdade. Trabalhava durante o dia inteiro, fazia faculdade à noite. Aí um dia eu peguei e falei assim, muito conflito, a gente tinha muito conflito, a gente infelizmente a gente nunca teve um relacionamento mãe-filha, era mais conflitos. Então chegou uma época na minha vida que eu estava tão desgastada dos conflitos, porque eu não ia ceder, ela não ia ceder. Então o que eu fiz? Eu falei, eu vou sair de casa. Aí eu resolvi sair de casa. Comecei minha faculdade particular, depois resolvi fazer o vestibular para a Uni de Rondônia, que é federal. Passei na federal e fui embora. Aí fui estudar fora e fui embora de casa. E a partir de que eu fui embora de casa, eu nunca mais voltei. Então quer dizer que nesse período já começa a nascer a Andréia empreendedora. Já começa a nascer. O que você lembra dos primeiros elementos, já para a gente mesclar um pouco desse universo cristão com o empreendedorismo? O que você lembra dessa época que você pode trazer para a gente, que você falou, começou ali? Foi desde criança também, o empreendedorismo? Então, eu acredito que sim, porque quando eu era criança, meu pai sempre dava uma mesadinha para cada um dos filhos. E eu pegava a parte da minha mesadinha e guardava. Pegava uma beinha dentro da minha gaveta e guardava o dinheiro que meu pai me dava. E os meus irmãos compravam bala e eu comia as coisas deles e o meu estava lá guardadinho. Então, eu acredito muito que eu já tenha nascido com isso. Eu acredito muito que Deus dá um dom para cada um. Um talento. Isso. E talvez esse fosse o meu, porque desde criança, sem eu ter noção do que era empreendedorismo, do que era investimento, eu já fazia isso, já guardava, porque eu sabia que ali eu ia deixar aquele dinheirinho guardado. Um dia, se eu quisesse fazer alguma coisa igual, eu tinha ele ali, entende? Então, eu acredito que
eu meio que nasci com isso, nesse foco. Nesse foco. E aí, o que você lembra, assim, na faculdade, ou seja, qual é a lembrança que você tem, envolvendo o empreendedorismo? Então, o que eu lembro bem mesmo que foi a viradinha de chave para mim, foi quando eu saí de casa e eu fui estudar na Uni e eu comecei a trabalhar na Secretaria de Planejamento do Estado de Rondônia. E tinha o secretário-geral, o nome dele é o seu Salomão, ele viu eu trabalhando numa secretaria do interior, gostou do meu trabalho e falou assim, você vai vir trabalhar comigo, você vai ser minha assessora. E eu fui trabalhar com ele. Pela responsabilidade, pelo comprometimento, por deixar tudo organizadinho, eu fui trabalhar com ele. E quando eu fui trabalhar com ele, eu comecei a ficar muito próxima dele. E ele falou pra mim, ele falava assim pra mim, ele me chamava de menina. Ele falava, menina, você ainda vai ser muito grande. Você é muito boa nisso que você faz. Só que ainda não existia aquela palavra, ele não tinha aquela noção da palavra empreendedorismo. Mas ele falava assim, você é muito boa nisso que você faz, em deixar as coisas organizadas, em selecionar processos, então você ainda vai confia em você. Ele falava assim, confia em você que você ainda vai ser muito grande. Mesmo se um dia, ou quando a gente não estiver trabalhando mais juntos, mas eu acredito em você, eu sei que você vai ser muito grande. Foi ali que deu a... Ele enxergou o potencial Ele enxergou o potencial em mim que eu não tinha enxergado. Muito interessante. Então, foi ele, na verdade, que enxergou em mim o que agora eu sei. Bom, então a gente está mais ou menos na faixa dos seus 20 e tantos anos, não é isso? 20 e tantos anos. Fora da igreja, na faculdade? Na faculdade, fora da igreja, na faculdade, nas festas. Só que aí eu descobri uma coisa. O quê? Eric, quando eu saí de casa, que eu não gostava tanto de festas assim. É surreal. Mas eu descobri que eu não era festeira. Eu descobri que eu não gostava de balada. Eu não gosto de beber. Eu nunca fui de beber, de fumar, sabe? Nunca fui disso. Então eu descobri que eu não gostava. Não era tão fã de balada, assim, de festas. Que era uma forma de eu... Como é que eu vou falar? De eu sair daqueles conflitos que eu tinha dentro de casa. Era uma fuga. Era uma fuga. Quando eu fui morar sozinha, raramente eu saía de casa. A coisa mais difícil do mundo era eu sair de casa. Então, eu descobri que eu gostava de casa. Eu gostava de filmes, de ler. Eu gostava disso, gostava de ficar em casa. Aquilo acho que não preenchia o seu vazio, né? Porque você tinha um vazio existencial, né? Sim. Que só Deus poderia preencher. Só Ele. E eu estou aqui, eu sou o que eu sou. Eu estou onde estou. Graças a ele, porque eu já tive vários picos de querer me suicidar, de querer tirar minha vida. Então, a gente olha a capa, mas a gente não sabe o que as pessoas já passou. Foi o pior momento da sua vida, esse? Foi. O que você quer dar para trazer um detalhe? Até para quem está em casa pensando talvez na mesma coisa. O que você traria de detalhe aqui pra gente? Por que chegou nesse fundo do poço? A que ponto? Então, você cometeu loucuras nesse período? O que aconteceu? Quando eu saí de casa, eu fui morar numa cidadezinha bem interior mesmo, que é divisa com a Bolívia. Chama Guajará-Mirim. E lá eu não conhecia nada e não conhecia ninguém. Eu fui morar na casa de uma conhecida nossa, mas aí ela ficou pouco tempo lá e foi embora. Então, eu fiquei numa cidade que eu não conhecia nada, que eu não conhecia ninguém, que eu só trabalhava, estudava e ficava em casa. E longe, né, longe da minha família, eu ficava pensando, assim, que eu não sei por que a minha mãe não gostava de mim. Era isso que eu pensava. Por que ela não gosta de mim? O que eu fiz para que ela não gostasse de mim? Então, isso ficou muito forte na minha cabeça. E eu falava assim, mas pra que eu vou viver? Que sentido que faz a minha vida? É sem sentido. Eu vivo pra quê? Para trabalhar e estudar. Para trabalhar e estudar. Numa cidadezinha, tipo, interior de Rondônia. Ou seja, interior do Brasil. Então, isso passava na minha cabeça de tirar minha vida,
até aqui também, depois que eu vim embora para São Paulo, por me sentir muito sozinha, por não me sentir apoiada. A pessoa que me apoiava era o meu pai. Meu pai sempre me apoiou da forma dele, da forma que ele conseguia. Ele sempre acreditou em mim. Ele sempre me deu força. Eu acho que ele ficaria muito feliz hoje em dia de eu estar aqui. Porque ele acreditou em mim. Ele acreditava em mim. Ele falava que eu ia ser, que era para eu continuar, que eu ia longe. E, infelizmente, muitas coisas que aconteceram de 1 ano e pouco para cá, que foi quando eu perdi, ele não conseguiu acompanhar. Como é que foi essa perda do seu pai? Imagino que também foi um dos momentos mais difíceis da sua vida, né? Foi. Eu acho que foi o momento mais difícil da minha vida. Foi o momento mais difícil da minha vida, porque eu perdi a pessoa que eu pedia conselho, eu perdi a pessoa que me ligava, e assim, a ligação que eu tinha com meu pai era tão surreal, que teve dias que eu morava em apartamento alto, e tinha dias que eu chegava da janela assim, olhava para baixo, e falava assim, e se eu pular? Ninguém vai nem saber, porque eu moro sozinha. E eu falava assim, ninguém vai nem saber, ninguém vai nem ficar sabendo. E do nada ele me ligava, desculpa. E do nada ele me ligava, filha, e aí, tá tudo bem? Como é que você tá? E eu falava, não, pai, tá tudo bem. E ele conhecia quando eu estava bem ou não pela minha voz. Ele falava, não, você não tá bem. Eu, não, pai, tá tudo bem, não sei o quê. E a gente ficava conversando, pronto, passava. Aí eu falava, não, tem alguém sim que me ama, tem alguém sim que me liga, tem alguém sim que cuida de mim. Então, a perda dele pra mim foi muito, muito pesada. Imagino que te deixou sem chão, né? Deixou sem rumo, deixou sem chão. Apesar que 1 ano antes da gente descobrir a doença dele, Deus tinha me revelado através de sonho. Como foi isso? Que ia levar meu pai. Olha só. Só que, infelizmente, eu não tive a sensibilidade de entender que Deus estava falando comigo. Eu acordei assustada. Foi já de manhã. E eu peguei, contei pro meu marido, falei assim, nossa, eu tive um sonho tão estranho com meu pai. E contei pra ele. Ele, no meu sonho, a gente estava num apartamento aqui em Campinas. E ele e a minha mãe estavam junto comigo, com a gente, né? Comigo e com meu marido. E a gente estava conversando na sala e tudo mais. E depois a gente foi no quarto, né? No nosso quarto, meu e do meu marido. A minha mãe entrou, aí ela começou a conversar com a gente. E depois a gente foi pra sala, no sonho. A gente foi pra sala, aí eu pegava na sala, acontecia uma situação, e eu falava assim, eu vou ver como é que meu pai tá. Aí eu saía da sala sozinha, ia para um quarto onde ele estava deitado numa cama, que era o quarto deles, e o quarto era todo branco, não tinha nada que não fosse de outra cor, a não ser branco. A cama era branca e ele estava deitado na cama em posição fetal. E o meu pai era muito branco e ele estava deitado em posição fetal. O ar-condicionado, o quarto estava muito gelado, porque o ar-condicionado estava muito gelado. E eu já entrava falando, nossa, mas quem foi que deixou esse ar-condicionado tão gelado? O meu pai tá aqui, tá com frio, ninguém deu nenhuma coberta para ele. Eu começava a falar, ninguém deu nenhuma coberta para ele tá com frio. E quando eu chegava nele e eu colocava a mão nele, ele estava gelado. E eu ficava muito brava, eu falava assim, nossa, mas quem foi tão desleixado assim que deixou meu pai sem coberta? Ele tá gelado, não sei o quê. Aí, quando eu pegava e falava, pai, você tá com frio, pai? E ele não me respondia. Aí eu começava a chorar muito alto. Aí meu marido vinha e falava, o que aconteceu? Eu falei, meu pai, chama um médico. Eu começava a ficar desesperada, pedindo pra chamar um médico. Tudo isso no sonho? Tudo isso no sonho. E eu começava a desesperar, e a minha mãe vinha, e meu marido me abraçava e falava assim, amor, não tem mais o que a gente fazer. Aí eu começava a brigar com ele, brigar com a minha mãe. Eu falava, tem sim, vocês que não querem chamar o médico. Vocês não querem ajudar meu pai, não sei o quê. E ele já tinha falecido.
E quando eu fui... E isso ficou na minha cabeça. Eu contei pro meu marido, eu contei pra minha mãe e eu contei pra mais 2 tias minhas que eu sempre converso com elas. Já, isso ficou na minha cabeça durante um bom tempo, sabe? Perturbando. De vez em quando às vezes eu tava dormindo assim e eu tinha esse relance do sonho, eu acordava assustada. E eu falava, meu Deus, o que é isso? Sabe? E durante muito tempo. Você estava sendo preparada por Eu Deus. estava sendo preparada por Deus e eu não percebi. O dia que eu fui visitar o meu pai, que foi em março de 2023, que eu cheguei no quarto, o quarto estava gelado, por causa do ar-condicionado que estava Olha só. forte. Ele estava deitado na cama, magro, super magro, igual eu tinha visto. E eu comecei a chorar desesperadamente. Você lembrou? Aí eu lembrei. Eu ajoelhei e eu comecei a orar. E comecei a chorar desesperadamente. Porque naquela mesma hora veio o sonho todinho na minha cabeça. E eu me debruçava em cima dele e eu chorava. E ele falava, não, filha, não fica assim, tá tudo bem, eu tô bem. Mas eu começava a chorar. Aí meu irmão foi e me tirou de dentro do quarto, assim, um pouquinho. E eu peguei e contei pra ele, eu falei assim, eu sonhei com essa cena aqui. E ali, naquele exato momento, eu sabia o que Deus queria me falar e eu não estava atenta a ouvir os sinais. Andréia, realmente impressionante seu testemunho, essa experiência que você teve com Deus. Tô até arrepiado aqui. Mas assim, você já teve algum sonho com seu pai depois que ele morreu ou não? Teve alguma vez que você teve algum... Depois que ele morreu... Por curiosidade mesmo. Já. Já? Já, e parecia muito real. E ele falava pra mim assim... Olha só, e eu nem sabia disso, mesmo na conversa que a gente teve, né? Antes. E ele falava pra mim assim que não era pra eu ficar triste, que ele tava bem. E que não era pra eu desistir de nada. É mesmo? Mas foi só isso, foi muito rápido. Foi um relance ali. Porque eu acho que eu pedia tanto pra Deus pra que eu soubesse como é que meu pai tava, pra que eu soubesse, sabe? E um dia eu sonhei com isso. E foi muito bonito. E foi aí que eu comecei a falar, não, tá, vamos viver. É o que meu pai queria que eu fizesse. Vamos viver, vamos fazer a coisa acontecer. E alguns projetos que eu tinha parado durante vários meses, eu voltei a fazer, retomei, porque eu falei, não era isso que meu pai gostaria para mim. Ele queria me ver bem. André, eu tenho certeza que seu testemunho vai chegar para pessoas que estão passando por situações semelhantes ao que você passou. Não tenho dúvidas disso. E que vai realmente ajudar muita gente. Agora, eu quero entender como é que você voltou para a igreja. Vamos recapitular essa história aí. Porque você acabou de relatar para mim, assim, talvez a maior experiência que você teve na sua vida, ou uma das maiores, o momento mais difícil, mas você estava fora da igreja e depois você volta. Bom, e a igreja do Nazareno ainda vai aparecer nessa história toda. Não é? Ainda tem caminho para ela aparecer. Como é que você voltou para a igreja? Então, é outro testemunho também muito, muito forte. Eu já morava em Porto Velho, capital Rondônia. Já morava lá com umas amigas e nós fomos para uma festa, né? Das raras festas que eu ia. Então, aí a gente foi para uma festa numa chácara. E fomos para a festa no sábado. Eu ainda fazia faculdade, estava terminando a minha faculdade. E nós fomos para a festa, passamos a noite inteira na festa. Na segunda-feira eu tinha prova. E tinha ido eu, mais 3 amigas e um amigo. E uns outros amigos também, mas no carro cheio da gente. E 5:30 da manhã, mais ou menos, a noite inteira na festa. 5:30 da manhã, ele falou assim, eu falei, nossa, gente, eu tenho que ir embora, porque eu preciso descansar um pouco, estudar, porque na segunda-feira eu trabalho durante o dia e tenho prova à noite, então eu preciso estudar para minha prova. E as meninas, não, quero ficar, enfim. E ele falou assim, nossa, eu também tenho prova, André, então vamos embora? Aí eu falei, vamos. Eu não bebo, né? Ele também não bebe.
Então, os dois estavam tranquilo, nenhum dos dois bebia. E ele falou assim, então vamos. E fomos. Aí passava a partezinha da chácara, que era de terra, e lá não é rodovia, lá é BR, é mão dupla, né, que fala. É mão dupla. E quando nós entramos na BR, eu coloquei meu cinto e ele sem cinto. Eu peguei e falei assim, coloca o seu cinto. Ele falou, não vou colocar cinto não. Eu falei, você vai colocar seu cinto sim. Aí ele falou assim, nossa, como você é chata. Aí eu puxei o cinto dele, coloquei o cinto dele. Aí ele falou assim, então estamos os dois de cinto. Ele ainda brincou comigo assim, estamos os dois de cinto. Então, meu pai me deu esse carro, eu não sei eu não coloquei o máximo dele ainda. Vamos, eu falei, vamos, que eu era meio maluca. Vamos. E ele foi 180, 200, 210, 220. E aí ele começou 230, e ele começou a brincar na BR, porque só tinha gente essa hora da manhã. E ele começou a brincar. Então, a nossa mão era essa. E ele começou a fazer assim. Brincar. Aí eu falei pra ele, falei assim, nossa, para de graça. A gente já tá em alta velocidade, para de graça. Ele falou, não, é porque dizem que esse carro aqui é o carro que tem a maior estabilidade. Então, eu quero ver se ele tem essa estabilidade mesmo. E a gente tava indo, e lá tem muito sobes e desce. A gente tava indo, tava na outra pista e tava vindo. Aí subiu uma carreta. Aí eu peguei e falei assim, tá vindo uma carreta, você tá maluco. Aí eu peguei e falei assim, volta. A hora que ele puxou, aí o carro rodou na pista. Nossa. Aí o carro começou a rodar e, sei lá, a gente rodou umas 3, 4 vezes. E depois ele conseguiu puxar pro lado que era a nossa mão e a gente começou a capotar. E capotar em Rondônia é mato, é árvore, é infinitamente. A gente começou a capotar. Então, eu orava assim, passou a minha vida pela minha cabeça. E eu orava assim, eu lembro que eu orava assim, eu falava, Deus, por favor, não deixa esse carro parar com as rodas para cima, de cabeça para baixo. Porque a gente vê em filme que o carro para de cabeça para baixo, explode e todo mundo morre. E eu pedia, eu falava, Deus, por favor, eu sei que eu não mereço, mas não deixa esse carro parar de cabeça para baixo. E, Eric, eu acho que foi a primeira experiência muito forte que eu tive com Deus. Eu orando e eu vi uma mão gigante parar o carro. Tipo, o carro capotar, fazer igual o filme, sabe? Quando capota. Quando o carro faz assim, o carro faz assim, e bate e para. E o carro parou. Na velocidade que ele vinha capotando, o carro parou. Com as rodas para baixo. Com as rodas para baixo. Se a gente tivesse capotado mais uma vez, a gente tinha batido numa árvore, essas árvores da Amazônia, grande, grossa, e não sobraria nem carro. E foi a primeira vez que eu vi Deus realmente me livrar. Aí o carro parou e o carro estava totalmente destruído. Era um Fusion, ele virou praticamente um Ford Ka. Que toda a parte de trás dele entrou. Se as meninas estivessem dentro, elas não tinham sobrevivido. Olha só, quantos livramentos, né? Com certeza. A parte assim do meu lado desceu até a minha cabeça, assim, a porta não abria. Ele conseguiu sair, depois muitas pessoas vendo o carro capotar, né, tinha casinhas por perto e tudo mais, começou a vir. O cara da carreta parou e veio correndo para poder abrir a minha porta, para eu poder sair. Eu nem me mexia, porque eu não conseguia nem me mexer. Você ficou em choque. Eu fiquei em choque, eu não me mexi. Ele conta, eu não lembro muito bem, mas ele conta que eu ficava parada assim, olhando pra frente. As pessoas falavam comigo e eu nem piscava do choque que eu fiquei. Aí eu não sei se eu tava em choque do acidente ou se eu tava em choque do que eu tinha visto, aquela mão gigante parar o carro pela misericórdia. Mas foi a primeira experiência surreal, assim, que eu tive com Deus. E daí pra frente você voltou pra igreja? Aí daí pra frente, aí eu peguei e falei assim... Pensei comigo, bom, não quero mais isso. Aí eu vim embora pra cá. Logo depois, acho que uns 4, 5 meses depois, eu vim embora pra São Paulo. Aí eu falei, não, eu quero uma vida nova, um lugar novo, que ninguém me conheça, uma vida nova, tudo novo. Eu quero recomeçar.
Aí foi quando eu vim pra cá e voltei aí pra igreja. Aí fui de uma igreja, em outra, uma igreja e outra, mas não me sentia acolhida em nenhuma dessas igrejas. Sabe, quando você vai em uma, aí você, ai, mais ou menos. Aí você fica experimentando até onde você fala assim, peraí, aqui sim, aqui eu me encaixo. E o primeiro dia que eu fui na Nazareno, que eu cheguei lá... Já era a Central? A Nazareno Central de Campinas? A Central. Quando eu cheguei lá, eu falei, é aqui. Aqui é minha casa, aqui é meu lar. Aí lá eu batizei e tô lá acho que tem uns 7 anos, 7, 8 anos que eu tô na Nazareno. Tá. A gente vai voltar para falar da Nazareno. E o empreendedorismo, como é que ele flui até esse momento que você chega na Nazareno? O que você estava fazendo nessa época? Eu trabalhava numa empresa aqui. Foi muito difícil também eu conseguir trabalho aqui, porque de fora, né? Infelizmente, as pessoas aqui são um pouco preconceituosas em pessoas que vêm de fora, principalmente quando vêm de Rondônia. Nossa, o que é Rondônia na vida? É mato, é outro planeta, outro né? planeta. O sol chega até lá, né? Tem lua, você vê a lua. É só cobra, é só onça, é o que tem lá, entende? Tem luz elétrica, né? Isso, era esse tipo de pergunta que eu tinha que responder. Tem shopping? Você sabe o que é shopping? Você sabe o que é loja? Enfim. Onde vocês moram, onde vive, que planeta, enfim. Olha, eu vou te falar que a minha amiga de Ouro Preto falou que falta bastante coisa lá em Ouro Preto, viu? Olha, Ouro Preto falta mesmo. Né? Então, eu tive uma grande dificuldade de conseguir trabalho aqui no começo. Trabalhei em shopping. Quer dizer, um desafio maior ainda pra você, né? Era porque eu saí de uma cidade de, vamos supor, 36 mil habitantes e vim para uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes. Então, assim, foi uma mudança radical de vida. Mas, assim, quando também... você fala São Paulo, foi direto para Campinas? Não, eu fui para Guarulhos, fiquei 5 meses em Guarulhos na casa de uma tia minha e depois eu vim para Campinas. Mas, assim, não foi sem direcionamento, Eric, foi com direcionamento também. Antes de eu vir embora para cá, eu orei, eu pedi para Deus uma direção. Eu falei, Deus... Aí eu voltei a querer acreditar em Deus de novo, né? Porque até então eu tava super revoltada com ele. Aí eu falei, Deus, o Senhor me livrou, me deu uma segunda chance de viver, né? Um segundo aniversário, como as pessoas gostam de dizer. Então, me dá uma direção. Eu preciso saber o que eu vou fazer, para onde eu vou, como que vai ser. E eu e uma tia minha que é missionária, a gente começou a orar. E ela pegou e falou assim, abre aqui a Bíblia. Vamos ver o que Deus tem para você. Aí eu abri na parte que fala sobre Abraão. Sai da terra da tua parentela e eu te mostrarei. Eu abri aí. Aí ela foi e falou, olha, Deus vai te mostrar para onde você vai. Aí eu falei, tá bom, então vou esperar ele me mostrar. No mesmo dia, o marido da minha tia que que era de Guarulhos, né, ela mora lá de novo, ele é pastor e eu não conhecia pessoalmente. Ela estava recém-casada, a gente começou a conversar pela internet, eu não lembro se foi pelo Facebook, eu não lembro. A gente começou a conversar, não sei o que. Ele, vem passar um tempo aqui. Eu peguei e falei assim, vamos ver, quem sabe? Ele, não, vem sim, eu pago sua passagem para você poder vir. Aí eu falei, tá bom, vou. Aí ele comprou minha passagem e eu vim, tô aqui. Olha só. Só assim, tipo, direcionado mesmo. E desde que eu estou aqui, eu já fiz prova de Deus para saber se aqui era o meu lugar ou se eu tinha que voltar. E ele me confirmou que eu tinha que ficar aqui, que foi quando eu entrei para essa empresa. Eu trabalhei em shopping, que eu não conhecia nada, eu ficava maluca aqui andando de ônibus, que eu tinha andado de ônibus da minha vida. Então, assim, isso aqui para mim foi surreal. E um dia eu peguei e falei assim, eu acredito que em 2014, 2015, não lembro direito. Mas eu falei assim pra Deus, Deus, eu não aguento mais trabalhar em shopping. Eu não aguento mais, tava me formando já. E eu falei assim, eu não aguento mais trabalhar em shopping, é cansativo. Minha tia morava lá do outro lado de Campinas, eu chegava em casa meia-noite, 1h da manhã, pra no outro dia acordar cedo e trabalhar, depois ir pra faculdade, sabe? Falei, Deus, eu não aguento mais. Se realmente for para eu ficar aqui, se essa é a terra que o Senhor prometeu para mim,
Olha que ousadia. Se essa foi a terra que o Senhor prometeu para mim, o Senhor vai me dar um trabalho, vai me dar uma estabilidade. Eu vou para que eu consiga morar sozinha, para que eu consiga viver sozinha. Até então eu morava na casa da minha tia, morar na casa dos outros, né? Você já viu. E eu vou conseguir me manter sozinha. Mas se não for, no começo, tá, vamos colocar lá 2015, no começo de 2016, se não for, eu vou embora daqui e vou voltar para Rondônia. Eric, é surreal as coisas de Deus. Deus, olha, eu até me arrepio em falar de Deus, de tão maravilhoso que Ele é. Dia 27 de dezembro, eu fui chamada para uma entrevista dia 26, de dezembro, eu fui chamada para uma entrevista nessa empresa. Dia 27, eu comecei a trabalhar. Quem que contrata alguém no dia 27 de dezembro? Eu pensei exatamente isso. É um período que tá todo mundo parado, né? Todo mundo parado. Ou tá parado ou tá parando. Contratando é difícil. Contratando não tem ninguém. As pessoas estão em recesso, entrando em recesso. E eu comecei a trabalhar no dia 27 de dezembro. Eu comecei a trabalhar. Aí eu peguei e falei, Deus, é aqui então, que seja feita a tua vontade, aqui ficarei. E dali pra frente? Aí, dali pra frente, comecei a trabalhar nessa empresa. Então, assim, eu já vinha de algumas empresas que eu entrava dentro da empresa e eu organizava a empresa. Então, toda empresa que eu entrava, que tava uma bagunça, os processos, tudo uma bagunça, eu ia lá e organizava. Aí, essa empresa foi, tipo, o estupim final pra mim. Cheguei, tava uma bagunça, umas coisas para receber, umas coisas, sabe, totalmente desalinhada. Aí eu comecei a arrumar a empresa. Eu entrei lá quase formada em administração. Eu não era nem secretária, eu era secretária da secretária. Só pra você ver como que eu entrei na empresa. Secretária da secretária. E em menos de um mês eu fui pro financeiro. E comecei a organizar a empresa. Quando eu saí de lá, eu falei, Deus, no que eu sou boa? Eu sou boa nisso. Em gestão empresarial. Então, por que eu vou ficar gastando meu talento dentro de uma empresa, presa numa empresa? Eu falei, não, eu posso fazer isso com outras empresas. Eu posso ajudar muito mais empresas e trabalhando para mim, sem ter que trabalhar ligada a uma empresa CNPJ, com CLT e tudo mais. E foi aí que eu falei, não, é esse o meu dom, é isso que Deus me deu, então é isso que eu vou fazer da minha vida. Foi aí que nasceu a Andréia Brandes Consultoria, que não é mais, eu tô em fase de processo de mudança, mas foi aí que começou. Tenho uma curiosidade, Andréia, quando se trata de finanças e Bíblia, empreendedorismo e cristianismo, às vezes tem alguns conflitos. É comum a gente ouvir que o dinheiro vai te afastar de Deus, isso aqui, o dinheiro é ruim, o dinheiro é mau. E tem outras vertentes que vão dizer, não, olha, vem para a igreja, dá o seu carro, dá a sua casa, que você vai ter um carro melhor. Eu vou falar de algo que eu já vi, tá aí na internet, pessoas que estão nos assistindo aqui vão confirmar isso que eu vou te falar aqui agora, talvez você tenha visto também, de ver pastor chegando e falando, pega essa lata velha que tá lá no estacionamento, dá aqui que você vai ter uma Ferrari no futuro, uma coisa desse tipo, sabe? Barganha, então, assim, né? Exato, a barganha. A gente tem esses dois extremos da coisa, né? A barganha com Deus de um lado e o outro lado pregando que, vai te levar para o inferno o dinheiro é mau. Eu quero saber a sua opinião sobre isso. Tá, sobre o dinheiro, né? Essa crença que o povo tem de que o dinheiro é mau, de que o dinheiro não presta, que o dinheiro não é da Bíblia, que o dinheiro vai te levar para o inferno. Não. Tá, vamos lá. Salomão era um homem sábio. O que Salomão pediu para Deus? Sabedoria e entendimento. Deus deu o que para Salomão? Sabedoria, entendimento e dinheiro. Então, como que o dinheiro é mau? Ele não foi pouco, não, né? Ele era só o do mais rico que existiu. Sim, né? Então, como que o dinheiro... Você entende que a mentalidade das pessoas é tão de religiosidade, porque eu chamo isso de religiosidade. É o que elas ouvem alguém falar, alguém pregar alguma doutrina de alguma igreja e leva isso para a vida. E a Bíblia fala, e comereis o melhor dessa terra. Deus quer mesmo que você passe fome. Deus quer mesmo que você não tenha um carro para você se locomover, que você tenha uma casa. Deus quer mesmo. Davi, que era outro homem de Deus, Davi
o homem segundo o coração de Deus. O que Davi tinha? Davi era rico. E Davi cometeu muitos pecados, muitos erros. Mas e por que Deus fala que Davi é o homem segundo o coração de Deus? Porque ele tinha medo de perder essa comunhão com Deus. Jó, é só pra gente poder ilustrar algumas que as pessoas conhecem. Mas Jó perdeu as filhas, Jó perdeu tudo, Jó ficou doente, leproso. E o que Deus fez? Deus deu em dobro para Jó. Então, como que o dinheiro não é bênção? A Bíblia fala, o amor ao dinheiro. O que é o amor ao dinheiro? É você colocar, é na minha visão, tá, Eric? É você colocar o dinheiro, os bens acima de Deus e acima da família. E o pilar é Deus, família e trabalho, dinheiro, enfim. Então, quando você traz o dinheiro, traz o trabalho para cá, isso é amor ao dinheiro. Isso é amor ao dinheiro. Os missionários que vão para fora, eles precisam de alguém para poder ajudá-los a viver lá. Então, se Deus não abençoar algumas pessoas financeiramente, como que essas pessoas vão ajudar os missionários que estão levando a palavra dele lá para fora? Então, assim, é uma crença tão, no meu ponto de vista, tão discrepante que nem combina com muitas histórias que a gente tem dentro da Bíblia. Nem as igrejas existiriam, né? Porque a igreja precisa de alguém que Exatamente. banque ali, né? Exatamente, porque precisa pagar energia, precisa pagar água, precisa de reforma, construir precisa novas igrejas. Aumentar, precisa construir novas igrejas, precisa... Então, sabe, para mim, são coisas tão longe uma da outra que eu não consigo nem juntar essa linha de pensamento. Olha, ouvindo tudo que você falou, eu não tenho muito o que discordar, acho que praticamente zero. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da barganha, que existe, né? Essa teologia da barganha, vou usar esse termo, vai. Como é que a gente lida com isso? Como é que você tem, o que você traria de informação pra gente quebrar um pouco disso? Então, Eric, eu penso o seguinte... Você já viveu isso na sua vida? Já. Já? Já teve um período da sua vida que você já fez parte de um sistema assim? Já. É mesmo? Já, infelizmente já tive pessoas das quais eu pedi oração, não, vou orar por você, não sei o que, Ana, e depois falou assim, claramente, estou precisando disso. E eu falava, mas espera aí, oração a gente dá, oração a gente não vende, né? Vamos entender essa situação? Quer dizer que você pediu oração, a pessoa orou e ao mesmo tempo falou, olha... Quem sabe você não consegue me recompensar em alguma... É mais ou menos isso. Tipo isso. Caramba, mano, assustador. É assustador. E eu peguei e falei, não, Deus, alguma coisa tá errada aqui. A tua palavra fala em dízimos e ofertas. E fala que é muito pecado fazer barganha com Deus. Então, tem alguma coisa que tá errada. Então, eu nunca fui muito já vivi isso porque, né, meio que tentaram me cobrar isso, mas eu nunca entrei nessa linha. Eu falei assim, não, peraí, alguma coisa aqui tá errado. Entre eu dar o dízimo e as minhas ofertas, e eu pedir uma oração, uma campanha para uma pessoa, e depois ela querer, entre aspas, me cobrar, espera, tá errado. Entre Deus colocar no meu coração para que eu abençoe alguém, que eu faço isso quando Deus toca no meu coração, é uma coisa. Outra coisa é a pessoa querer barganhar uma oração, um jejum comigo, né? Então, alguma coisa aí tá errada. Olha, acho que você falou uma coisa que é muito interessante, essa coisa de estar no coração. Por exemplo, a gente citou aqui uns casos mais extremos. O pastor que perde o carro e a casa. Mas se a pessoa, por ela mesma, olhar e falar assim, quer saber? Eu tenho 2 casas, uma eu quero doar aqui porque eu quero, é um trabalho missionário que vai ser feito e eu quero doar. Tá tudo certo, né? Às vezes a pessoa quer doar o próprio carro dela e fala, eu quero. Sim. Que é de coração. Mas não ela é porque vai ela foi sentir. pressionada, né? Exatamente. Ela vai sentir. E você pode ter certeza que sente. Que Deus fala. Pode ter certeza absoluta que Deus fala, ó, abençoa fulano. Ele toca no seu coração. E você sabe quando é Deus que está tocando no seu coração. E não quando é imposto por alguém. Entende? Agora eu quero entender
o trabalho que você tem com o empreendedorismo dentro da Igreja do Nazareno. Não é isso? A gente tem na verdade, a Nazareno tem o EduLife, né? EduLife? EduLife. Que é uma escola. Na verdade, a Nazareno tem vários projetos muito bonitos. Mas o EduLife é uma escola que tem também o empreendedorismo e liderança. E é de forma gratuita, tá? Nós somos voluntários para poder ensinar as pessoas, os pequenos, os microempreendedores, a como gerir seu negócio, como fazer crescer, quais os processos que tem que fazer. Então, assim, a parte de liderança também. Então, é uma coisa bem legal. Tem um outro projeto também que eu ajudo, mas esse é financeiramente. É o Ana Brasil. O Ana Brasil é um projeto muito bonito. Acolhe crianças, né, de extrema vulnerabilidade. Então, e assim, eu convido quem quiser ajudar o Ana Brasil, né? Então, é um projeto muito bonito, né, onde a gente consegue, a igreja, né, e esse projeto consegue acolher crianças de rua, crianças que não têm pais, crianças que não têm uma família estruturada. Então, é um projeto muito legal. Muito interessante, muito bacana. André, muitas pessoas que estão nos assistindo aqui agora, de repente estão pensando em tirar a própria vida, como foi o seu caso lá atrás no passado. E que de repente estão precisando de uma mensagem. Qual a mensagem que você traria para alguém que de repente caiu de paraquedas? Estava zapeando lá no YouTube, encontrou esse vídeo, gostou do seu testemunho, achou incrível, mas está no fundo do poço. Qual a mensagem que você traria para essa pessoa? Fica à vontade, você pode falar aqui para mim ou para essa câmera que está aqui. Ó. Tá. A mensagem que eu trago para essas pessoas é ter fé. Ter fé. Possa ser que, né, nem as pessoas... Eu não estou falando aqui de religião, tá? Eu não estou falando de religião, eu não estou falando de placa de igreja. Eu estou falando de Deus. É dele que eu estou falando. Porque se não fosse ele, eu não estaria aqui hoje. Isso eu tenho a plena convicção na minha vida. Sou santa? Não, não sou santa. Fui santa? Não, nunca fui santa. Vou ser santa? Não, nunca vou ser santa. Santo só Deus. Mas se não fosse ele me cuidar, me proteger, me guiar, me carregar no colo, porque, Eric, eu tenho certeza absoluta que Deus me carregou no colo desde quando eu nasci até hoje. E ele vai me carregar no colo até eu morrer, porque eu aprendi que tudo o que eu preciso, tudo o que eu vou fazer, primeiro eu ajoelho, eu oro e eu peço direcionamento para Deus e eu entrego para ele. Então, assim, eu sei que a vida da gente é cheia de altos e baixos, às vezes muito mais baixos do que altos, né? Isso é normal, não é só você que está passando por isso, eu já passei por isso. O Eric, eu acredito que passe por altos e baixos também, todo mundo passa por altos e baixos. O que a gente não pode deixar é que o baixo seja mais alto do que o nosso alto. Então, eu acredito que a gente tem que... tô me sentindo mal, tô para baixo, vou orar, vou procurar alguém que converse, alguém que me entenda, alguém que eu consigo ter um diálogo, que essa pessoa vá me dar um conselho. Então, assim, não fica sozinha, porque a parte que eu mais tive dificuldade na minha vida foi quando eu estava sozinha. Então, se aproxime de pessoas que você sabe que te ama e... Busca Deus, você e Deus. Não tô falando para você ir para a igreja, eu tô pedindo para você buscar a Deus. Ele vai te dar o caminho e ele é o único caminho. Perfeito, Andréa. Outras pessoas que estão aqui nos assistindo estão chegando aqui, estamos na reta final do nosso bate-papo e estão esperando, de repente, umas dicas de empreendedorismo. Fique à vontade para trazer. O que você... Vai, para um iniciante, para alguém que está em casa, fala, poxa, está desempregado, está pensando em empreender... Agora é a sua hora de você dar algumas dicas importantes para essas pessoas. Tá. Para desempregado e para gente de CLT também. Então, vou falar para os dois públicos. Excelente. O que você faz de melhor? Você faz um bolo gostoso que a sua vizinha fala assim, vizinha, faz um bolo.
né? Você, em se tratando de homem, não sei, você tem um carro, você tem uma moto que dá para fazer uma entrega, o que que você sabe fazer de melhor? Então, assim, pega o que você sabe fazer de melhor, começa. O segredo é começar. Começar com dedicação, organizado, e depois que você começa, que você vê que você vai conseguindo executar aquele trabalho, vender aquele serviço, vender aquele produto, você começa a dar um estalinho na sua cabeça e fala assim, opa, peraí, eu sou boa nisso daqui, as pessoas gostam, as pessoas compram. Então, comecem de forma organizada, tire sempre um valor para poder investir, para você poder crescer, reinvista, né, o que for o faturamento. Então, a dica que eu dou, comece. E para as pessoas que são CLT, que são muito boas em alguma coisa e têm vontade de empreender, comecem também. E começa de uma forma ainda melhor, porque já tem uma estabilidade financeira. Começa a fazer o que gosta e o que pretende, sei lá, e o que ama. E quando isso aqui tiver já estabilizado, aí você sai daqui e fica só com o seu empreendimento e monta uma empresa aí maravilhosa. Excelente, André. As pessoas vão ter oportunidade de te procurar para conhecer o seu trabalho lá na Igreja do Nazareno. Como é que faz? Então, lá eu acredito que esse projeto, por enquanto, ele esteja fechado. Porque é por um período. É uma escola mesmo, entende? Então, não, realmente tem uma escola do lado da igreja ali, né? Ali que acontece? Não, é dentro da igreja mesmo, só que numas salas. Eu falo que é escola porque, assim, tem início e fim. Então, a gente já está aí na metade do ano, praticamente. Aí, eu acredito que agora só o ano que vem. Vamos fazer o seguinte, a pessoa vai seguir o seu Instagram, qual é? É Andréia A. Abrantes, Andréia com I. André I-A Abrantes. E lá ela vai ter a oportunidade de conhecer o seu trabalho, né? E para quem é empreendedor também, eu tô voltando com o meu canal no YouTube, que Tá Descomplicado, tudo junto, Tá Descomplicado, no final são 2 Os. Esse canal no YouTube, que agora eu vou voltar com bastante conteúdo, ensinando coisas de graça para vocês, de como vocês estruturarem uma empresa, como fazer a gestão financeira, alinhar processos. Eu vou começar a voltar para ensinar. Conteúdos. Vou voltar a produzir conteúdos. Maravilha. Pra gente finalizar então com chave de ouro, a gente tem uma comunidade cinéfila que acompanha o nosso canal aqui. Foi assim que começou o podcast, inclusive, né? Dando dicas de filmes, até a gente encontrar os convidados que a gente gostaria. Até eu falei para você que eu quero encontrar muitos cristãos para trazer e ter testemunhos maravilhosos como o que você contou aqui. Dê uma dica pra gente de um filme bacana, uma série legal aí pro pessoal que tá aqui acompanhando, que você acha interessante e edificante para quem tá em casa. Olha, eu gosto muito do filme Quarto de Guerra. Esse eu indico para as mulheres que são casadas e que têm alguma questão, algum problema com os esposos. Então, eu indico muito esse filme, Quarto de Guerra. E eu gosto muito de livros, né? Então, livros Mais Esperto que o Diabo, por favor, leiam todo mundo. Ele é muito bom, ele dá uma viradinha de chave. Como fazer amigos influenciar pessoas. Então, tem uma vasta... Então tá aí, dica de filme, dica de livros. Ficou faltando alguma coisa? Quer dar uma consideração final? Um último recado? É só agradecer mesmo. Agradecer a Deus por mais esse dia, né, de estarmos aqui. Que o que eu tenha falado aqui seja para edificar a vida das pessoas. Que seja para que as pessoas vejam que tudo que você passe, mas tem uma luz no final do túnel. E que tentem buscar mais a Deus. Andréia, eu que agradeço. Muito obrigado por estar aqui. Obrigada. Foi maravilhoso o seu testemunho. A quem está em casa, curta, comente, compartilhe, ative o sininho para as notificações, se inscreva no canal. É gratuito. E até o próximo vídeo. Valeu!